Eu gostaria que desde já você pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Esther, um pouco antes de Salmos, antes de Jó, no capítulo 4. O Senhor falará aos nossos corações nessa noite, amém? Não há nada de novo no que eu irei falar, irmãos. Não há nada do que você já não saiba. Apenas é para nos lembrar de que vale a pena viver na presença do Senhor. Vale a pena viver para Cristo, amém? Glória a Deus. Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Amém? Glória a Deus. Vou ler resumidamente para vocês. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa, e tu e a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se a conjuntura como esta é que foste levada à rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Na verdade, irmãos, essa história é uma história bem conhecida dos irmãos, sobre a judia Esther, que morava na Babilônia, e que por providência do Senhor, ela foi eleita rainha no lugar da rainha Vastes, que não cumpriu com as ordens do rei. Mas Deus tinha um propósito na vida de Esther para que ela se tornasse rainha. E certa vez ela viu que Ramã estava conspirando contra o rei. E como ele odiava os judeus, ele pediu, como ele era um homem de muita confiança do rei Assuero, ele pediu que eliminasse, que exterminasse todos os judeus daquela província. E Mordecai, que era o primo de Esther, fez Esther ficar sabendo desse feito que Ramã havia programado. E ele juntamente pediu para que o eunuco chegasse a ela e falasse o que estava acontecendo. E nesse exato momento, Esther, ela ficou indecisa, ela ficou com medo, porque Mordecai pediu para que ela intercedesse a favor do seu povo, para com o rei, para que ele tirasse essa ordem de exterminar o povo judeu. E nesse momento, Esther, ela ficou indecisa, por medo, né? Porque ela sabia que todo aquele que chegasse diante do rei sem ser chamado, seria morto pelo rei, poderia pagar com a própria vida. E ela tinha medo, por fazer apenas 30 dias que ela estava lá, ela
tinha medo do que poderia acontecer. E fez Mordecai ficar sabendo dessa dúvida, dessa indecisão, desse medo dela. E logo em seguida Mordecai pediu para que o eunuco voltasse e falasse para ela que se ela não tomasse uma providência, Deus iria levantar alguém para salvar esse povo, mas que ela e a sua família não seria salva, porque ela era uma judia e o rei não sabia disso. E nesse momento ela teve uma certa indecisão, só que ela confiou no Deus que ela servia e ela lembrou do propósito que Deus tinha para com a vida dela, para que ela se tornasse rainha. E por isso ela pediu para que os judeus jejuassem e orassem juntamente com ela e algumas pessoas que estavam ao lado dela, que Deus iria ser com ela e ela iria chegar ao rei. E foi o que aconteceu. Ela jejuou, orou, chegou ao rei, e todos já sabem a história, e acabou salvando o povo judeu através do que Deus havia com a vida dela, com o propósito que Deus tinha na vida dela, fez salvar aquele povo. E pessoas como Esther, queridos, eles têm capacidade de mudar, de transformar famílias e nações. É interessante que ela teve uma indecisão muito grande por medo. E eu gostaria de perguntar para vocês: você é uma pessoa focada? Eu admiro pessoas que são focadas, e durante o nosso dia a dia a gente observa e admira pessoas que são focadas, que conseguem, que têm um objetivo e conseguem se preparar e focar naquilo e atingir. Eu mesmo percebo algumas atitudes de irmãos e pessoas até mesmo fora da igreja. Eu admiro muito a pessoa do meu irmão. Ele é uma pessoa muito focada na questão financeira. Não para ser uma pessoa determinada para ser rica, para conquistar algo, não, mas controlada. Ele sabe, ele tem assim uma inteligência extraordinária para controlar a vida financeira dele, que ele não passa aperto e apuro de jeito nenhum. E tem todas as coisas, e assim, na medida do possível, vive bem, vive tranquilo, pelo foco que ele tem, pela administração financeira que ele tem. Outras pessoas também que algumas atitudes a gente admira, até mesmo aqui na igreja. Outra vez conversava com a irmã Kelly ali. Ela está com foco, ela está fazendo mestrado. E certo dia atrás ela chegou para mim e falou bem assim: ó, vocês não vão ligando não, irmãos, porque eu vou vir com um monte de... Toda vez eu vou vir com roupa repetida na igreja, porque o meu foco é ser mestre. Eu quero ser o cara da educação. Mentira, tô brincando, Kelly. E ela tem esse objetivo, se formar para que futuramente, como ela disse, daqui uns 3, 4 anos, ela esteja bem financeiramente. Está deixando de fazer muitas coisas agora para que no futuro ela possa melhorar. Eu também, pelo pouco que a gente conversa com Silas e Jéssica, a gente pode saber que o foco deles agora é uma casa, né? Que eles comentam. E até a Jéssica algumas vezes comentou que eles estão economizando de tudo um pouco, porque o objetivo deles é conquistar a casa dos sonhos deles, né? E é bom isso. Para isso, eles precisam economizar. Até deixaram de viajar no final do ano. E são atitudes, irmãos, que a gente admira, de foco, sabe? Assim, pessoas que determinam: não, é isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero conquistar, mas eu sei que para conquistar isso eu preciso abrir mão de algumas coisas e eu vou alcançar. É muito importante isso, é muito bacana e é muito admirável também. Mas, queridos, existem 2 extremos que eu acho que a gente não pode chegar. Que sermos uma pessoa decidida demais pela emoção, ou ser uma pessoa indecisa demais, que não sabe o que quer. Às vezes as pessoas que são decididas demais, elas até alcançam grandes coisas, mas pela emoção, às vezes pelo momento, pelo que elas sentem na hora, e falam assim: não, eu vou conquistar, eu posso, eu faço, eu aconteço. Porque o que eu quero ninguém pede. O que eu falo o que eu penso mesmo, eu busco o que eu quero, porque os meus objetivos eu vou alcançar.
Isso pela emoção. Eu vejo, queridos, pelo meio em que eu trabalho, existem muitos profissionais na educação que eu admiro demais. Até mesmo profissionais que trabalham comigo e tudo. Creio que vocês também admiram pessoas que ficam perto de vocês também. São profissionais decididos, professores inteligentíssimos, que buscaram, estudaram, se focaram naquilo e alcançaram aquele objetivo. Pessoas que só do falar a gente já fala assim: nossa, que pessoa inteligente, nossa, que pessoa focada, meu Deus, aquela pessoa muito boa. E você admira aquela pessoa. Mas muitos, querido, por serem pessoas decididas demais pela emoção, esquecem do mundo que está ao seu redor, das pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes até passam por cima de pessoas para conseguir o seu objetivo, para conquistar aquilo que ele tanto almeja. Não importando se vai machucar alguém, doa quem doer, machuque a quem machucar, faça o que fazer, eu vou alcançar o meu objetivo. E até mesmo eu vejo professores super inteligentes, mas que não conseguem transmitir o seu conhecimento para os alunos, que é o objetivo do professor. O objetivo do professor é transferir conhecimentos para os alunos, aquilo que ele estudou, aquilo que ele se programou durante toda a faculdade, para transferir isso na escola. É o seu trabalho, é o objetivo, é o que um professor faz. E às vezes eles são tão inteligentes, mas eles não conseguem passar isso para os alunos. E muitas vezes, querido, às vezes nós somos tão focados naquilo que nós queremos, seja algo material, seja algo sentimental, seja algo para a nossa vida, que nós esquecemos de se importar com pessoas. Às vezes você não faz mal para ninguém, você não está passando por cima de ninguém, você não está prejudicando família, não está prejudicando pessoa nenhuma. Mas você esquece do amor que Deus nos ordenou a transmitir para as pessoas. Às vezes, muitas vezes nós esquecemos, porque nós somos tão focados naquilo que a nossa mente não consegue pensar em mais nada ao nosso redor. Às vezes, se eu quero conquistar, eu quero ser um profissional renomeado, um profissional reconhecido e grande e bem financeiramente, às vezes eu foco só naquilo, eu vou estudar, me matar, passar noites e noites em cima de livros, procurando ser aquilo que eu queria ser, mas nem olhando ao redor. As pessoas que nos cercam, as pessoas que às vezes precisam de atenção, de amor, de carinho, de respeito, de consideração da sua parte. E às vezes você não tem isso. Por quê? Porque você é uma pessoa focada. Você não pode sair do seu foco. Porque se você parar para você dar atenção para um amigo, se você parar para dar atenção para um colega, ou ensinar um colega, ou transferir um conhecimento seu para o colega, aquilo vai te tirar do seu objetivo, vai tirar você do seu foco. Porque você é uma pessoa decidida. Porque você precisa alcançar aquilo que você sempre buscou. E acaba esquecendo das pessoas que vivem, que convivem com você, até mesmo familiares, até mesmo aquelas pessoas que você ama. Você acaba esquecendo, por às vezes ser focado demais, querer demais algo, querer demais um objetivo e não pensar nas pessoas que estão ao seu redor. E existe outro extremo, que é aquela pessoa indecisa, que ela não decide nada, ela não sabe nada da vida dela, ela não consegue decidir nem uma roupa em que vestir, nem assim nada, às vezes sem a ajuda de outras pessoas. Eu sei que tem decisões pequenas, decisões simples, que não tem necessidade de você falar assim: ó Deus, abençoe, Deus, que roupa que o Senhor quer que eu vou no culto hoje à noite? É claro que existem decisões que não cabe a Deus decidir por você. Deus, Ele deu livre arbítrio para você decidir. E tem coisas tão óbvias que você sabe que você não precisa orar para você decidir, que você não precisa pedir: Deus, será que eu posso fazer isso ou isso? Você sabe que você não pode roubar, você não vai orar para você não roubar. Você sabe que você não pode matar, você sabe que você não pode destruir famílias ou se prostituir, você sabe que você não pode fazer isso. Então quer dizer que isso é uma decisão que cabe a você. Só que existem pessoas que esperam tudo para
para que Deus decida por ela. E por isso elas se estagnam, elas não fazem nada, elas não vão nem para frente nem para trás, porque elas esperam, não, Deus, tá dando tudo errado. Não, mas Deus vai enviar um anjo aqui, vai fazer um rebuliço e vai transformar minha vida. É só ficar sentada aqui e esperar que Ele vai agir por mim. E às vezes param no tempo e não conseguem desfrutar de nada do que o Senhor tem para a vida delas. Por quê? Porque não decidem. Porque não buscam na palavra do Senhor aquilo de melhor que o Senhor tem para ela. Existem pessoas que, até mesmo por ser indecisa, tem medo de tudo. Medo de outras pessoas, medo do que fulano vai pensar de você, do que ciclano vai pensar de você pela sua decisão. Pelo que você, se eu abrir a minha boca para falar alguma coisa aqui, meu Deus, eu vou ser crucificado. Ninguém vai gostar mais de mim. Todo mundo vai falar mal de mim. Queridos, Deus, Ele nos abençoa quando nós buscamos na palavra dEle, para que nós possamos sim ser pessoas decididas, mas decididas diante do Senhor. E para que nós possamos tomar essas decisões, é claro, é óbvio que nós todos aqui sabemos que temos que buscar em jejum, em oração, na palavra do Senhor, para que possamos ser pessoas ponderadas, não decididas demais pela emoção e não indecisas demais para parar no tempo e não conseguir fazer nada. Mas por que será, queridos, que nós decidimos? Muitas vezes é fácil falar assim, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Tomar decisão é fácil. Só que será que permanecer nessa decisão é fácil, querido? Às vezes hoje você toma uma decisão de, não, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser focado, eu vou não falar mais mal das pessoas. Se alguém estiver falando mal de pessoas ao meu redor, eu não vou se ajuntar, eu não vou continuar, eu não vou prosseguir no que eles estão falando. Às vezes você decide tudo. Não, hoje, amanhã, a partir de amanhã, eu vou levantar cedo, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí quando chega amanhã, você já não consegue mais cumprir aquilo que você decidiu no dia anterior. Porque somos pessoas indecisas. Porque nós não sabemos muitas vezes o que queremos. E o que queremos, querido, tem que ser a presença do Senhor. E se você é uma pessoa focada, se você é uma pessoa que quer a presença do Senhor Jesus, você tem que ser ponderado. Você não pode ser indeciso a ponto de você não atingir nada, não progredir, não acrescentar nada na sua vida, não buscar nada na presença de Deus. E você não pode ser decidido aos extremos de agir pela sua própria emoção e fazer o que te dá na telha e acabar quebrando a cara. Porque tem muitas pessoas que falam, é melhor eu decidir, eu sou decidido mesmo, porque depois eu vou me arrepender de não ter feito. Mas às vezes essas decisões que elas pensam são decisões errôneas, são decisões que não agradam o coração do Senhor, e decisões que cabe a nós buscar na presença do Senhor, saber se são certas ou não. E decisões que são óbvias, e também existem decisões sérias, como a decisão que Esther teve de chegar à presença do rei, que necessitou de orar, de jejuar, de buscar, de silêncio. Às vezes existem decisões na sua vida que muitas vezes você precisa se afastar daquilo que você fazia. Você precisa se fechar, você precisa ir para o seu quarto e orar mais a Bíblia e ler mais. Você precisa mudar algumas atitudes que você tinha no seu dia a dia, que você vai decidir não ter mais. Porque o Senhor quer nos abençoar, querido. Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos ser cristãos ponderados. Saber a hora de decidir. E saber a hora de ficar em silêncio. E esperar o silêncio do Senhor. E esperar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós tomamos decisões tão erradas, queridos, que nos arrependemos. Às vezes você, essa semana mesmo, ou esse mês, ou esse ano, você tomou uma decisão que você se arrepende, mas que você
não quer seguir adiante, que você não quer passar por essa decisão errada, de medo do que o irmão vai pensar, do que aquele vai pensar, de falar, não, olha lá, ele erra e depois está lá como um santo, se fazendo de vítima ou se fazendo de bonzinho, como muitas pessoas lá no mundo afora falam. Querido, mas se você tomou uma decisão errada na sua vida, este ano, este mês, essa semana, esse dia, querido, não tenha vergonha. Peça perdão ao Senhor. Não se importe com o que eu vou pensar de você, com o que MacGyver, com o que Aline, com o que Alan vai pensar de você, não. Se preocupe com o que Deus vai pensar de você. É só isso, porque quando você se preocupa com o que Deus vai pensar de você, com o que Deus vai achar sobre as suas atitudes ou não, a partir daí, querido, você começa a tomar atitudes certas. Você começa a tomar decisões certas na sua vida, porque você já não está mais preocupado com o que as pessoas vão falar. Você está preocupado com o que Deus vai pensar de você. Se você está agradando o coração de Deus, se você está caminhando para ser uma pessoa santa, para ser uma pessoa que vai trilhar nos caminhos do Senhor. Se você está se preparando para a salvação, para o dia que o Senhor chegará e te buscará. Porque todas as decisões das nossas vidas têm que ser tomadas baseadas nisso. Baseadas no dia da salvação. Baseadas em saber se você vai ser salvo ou não. Se quando Jesus voltar, você vai ir para o céu ou não. É nisso que tem que ser baseado as nossas decisões, querido. Então, não tenha vergonha de seguir em frente. Ah, mas é muito vergonhoso a decisão que eu tomei. Ah, eu desagradei muita gente. Eu sei que Deus desagradou da minha vida sobre aquilo que eu falei. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, querido, que Ele te perdoa. E Ele te faz nova criatura, Ele te faz nova pessoa. Acontece que quando nós só não podemos acostumar em pedir perdão todos os dias pelas mesmas coisas erradas que fazemos. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, obviamente, o Senhor pensa que não vamos errar mais naquilo que já erramos. Bom, eu errei hoje, eu pedi perdão para Deus pelo aquilo de errado que eu fiz, mas com a consciência que eu não vou cometer aquele mesmo pecado, que eu não vou cometer aquele mesmo erro. E que você possa buscar no Senhor, querido, tomar atitudes, tomar decisões certas, e que você não venha ser aquele crente indeciso por querer agradar todo mundo, ou por medo das pessoas, ou por medo das decisões que você for tomar. Não tenha medo, querido, porque quando você está na presença de Deus, Ele te guia, Ele te guarda, e Ele abre a sua mente, Ele abre os seus olhos espirituais e o seu coração para você trilhar e andar nos caminhos dEle. Amém? Glória a Deus! É uma mensagem super curtinha, irmãos, eu acredito. E eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Glória a Deus.